Eu acabo de receber uma notícia bastante triste para a literatura nacional e para praticamente qualquer um que tenha apreço pela boa escrita, pela literatura produzida no nosso país. O Rubem Fonseca faleceu no Rio de Janeiro. Ao que parece, ele já estava internado, acabou tendo complicações e morreu. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o Rubem Fonseca, porque ele tem sido alvo de diversos comentários preconceituosos, principalmente dentro das redes, até mesmo aqui na minha rede, algumas pessoas já falaram muito mal a respeito do Rubem Fonseca. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, afinal de contas essa é uma forma de prestar uma homenagem à memória do Rubem Fonseca e também é uma forma de elucidar um pouco, né, daquilo que as pessoas não sabem e talvez por isso teçam comentários tão preconceituosos. O Rubem Fonseca foi um escritor que trabalhou ativamente dentro da nossa literatura. Ele tem um legado literário gigantesco. Ele escreveu 30 livros, né? Isso é uma obra literária muito grande. É uma literatura de grande monta. Na realidade, o Rubem Fonseca é responsável por criar uma das estéticas dentro da literatura contemporânea da qual não havia precedente, né, que é a estética do brutalismo. Ele foi um dos inovadores, um dos pioneiros nessa estética, junto com o Dalton Trevisan, no Paraná. O Rubem Fonseca escreveu a sua literatura toda de uma forma muito crua, muito visceral. E é isso que fez da literatura dele algo tão requintado. Pablo, por que você gosta do Rubem Fonseca e qual é a sua relação com a obra dele? Então, o Rubem Fonseca, na realidade, foi a inspiração para a minha dissertação de mestrado. Eu estudei a obra do Rubem Fonseca dentro do meu mestrado, quando eu estudei literatura comparada, né, sociologia, antropologia e filosofia. Então, eu trabalhei com a obra do Rubem Fonseca, eu tive que ler toda a obra do Rubem Fonseca e toda a crítica que já havia sido produzida a respeito do trabalho literário do Rubem Fonseca. É algo primoroso, é algo fantástico. Acontece que ele foi alvo de diversas críticas e de muita gente raivosa por causa da linguagem que ele utilizou. Palavrões, cenas de violência, muitos assassinatos, né? Que isso estava na obra dele. Nós precisamos entender que quando o ficcionista, no caso, quando o escritor, vai reapresentar a realidade, porque é isso que ele faz, ele reapresenta a realidade sob um olhar, em uma perspectiva, ele parte da realidade circundante. E o Rubem Fonseca foi escrivão de polícia durante muito tempo. Então ele lidou com muitos casos de violência, ele viveu esse cotidiano de perto. Quando ele começa a trabalhar isso dentro da ficção, ele nos reapresenta a realidade sob um prisma muito diferente. É um prisma que permite a você questionar que humanidade é essa, que pessoa é essa que vive dentro de uma sociedade que transforma o ser humano em mercadoria, que banaliza tudo, para quem a vida não importa. Há alguns dias eu gravei um vídeo sobre o livro do Rubem Fonseca, O Cobrador. E um cidadão veio até o canal encher a minha fala de lixo e falar mal do Rubem Fonseca também. Porque ele disse que a literatura fonsequiana estimulava a violência. Ora, isso é uma besteira sem tamanho. O fato de o cidadão escrever sobre violência ou escrever pela estética do brutalismo, que foi o que o Rubem Fonseca fez, não estimula alguém a ser violento. É a mesma coisa que você falar, por exemplo, que o indivíduo assistiu aos Vingadores e ele quer acabar com 50% do universo porque ele se viu estimulado pelo Thanos. É ridículo. Esse é um pensamento mais do que infantil, né? É um pensamento, ele deveria ser ignóbil, né? Mas é um pensamento quase indecente, cara, porque isso é um crime, é uma desonestidade intelectual falar algo dessa natureza. Então fica aqui o meu repúdio a esse indivíduo que foi tão desonesto intelectualmente quando falou a respeito do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca escreveu sobre
praticamente todas as doenças humanas. Ele escreveu sobre todos os aspectos da alma humana no sentido mais visceral da literatura e do trabalho literário. Ele tem suas obras traduzidas para diversos idiomas e ele viveu muitas polêmicas no Brasil. Uma delas durante a época da censura das obras literárias. Ele teve o seu livro Feliz Ano Novo censurado porque atentava, né, contra a moral e contra os bons costumes. Eu não vou falar sobre a censura neste vídeo aqui. Posso falar em outro vídeo, eu posso recomendar para você um livro do Dionísio da Silva, Nos Bastidores da Censura, para você saber como funcionava a censura no Brasil, né? Quando você estiver observando os comentários das pessoas na internet, pense que hoje nós estamos ainda em 2020. Imagine como era essa mesma galera naquela época, pós-65, né? Como é que essas pessoas tinham discernimento para censurar uma obra. O Rubem Fonseca foi vítima da censura por causa da sua linguagem. Quando interpelado, quando perguntaram ao Rubem Fonseca o porquê dessa linguagem, ele dizia: eu sou um escritor e um escritor não deve ter preconceito com as palavras. Você deve usar todas as palavras, não importa se são palavrões ou não, a menos que você esteja escrevendo um livro infantil, aí você precisa medir as palavras. E a obra dele é uma obra que possui uma cadência fantástica. Poucas pessoas perceberam, dentro da obra do Rubem Fonseca, que ele possui uma espécie de alter ego dentro dos seus contos, um personagem que atravessa diversas histórias, né? É um personagem que é um matador de aluguel, ele atravessa muitas narrativas, personagem chamado José. Pouca gente percebeu isso. Ele tem um outro personagem que atravessa diversas narrativas, que é o Mandrake. O Mandrake virou até série na televisão, mas o personagem José é ainda mais importante, porque somente quem leu a obra inteira do Rubem Fonseca entendeu que ele vem desenvolvendo o personagem José há mais de 30 anos. Ele vinha desenvolvendo esse personagem. E ele não desenvolvia... Isso é o mais curioso, cara. Ele não falava abertamente a respeito desse personagem. E ele não elucidava tudo. Você tinha que ler tudo e captar flashes. Aqui nessa obra o José aparece. Aqui ele aparece e o nome nem é mencionado. Aqui ele aparece e fala sobre a infância. Aqui ele aparece e fala sobre a adolescência. Aqui ele aparece e fala sobre como ele começou uma atividade. É algo surreal. É algo surreal. O livro que eu escrevi a respeito do Rubem Fonseca se chama Violências, algumas de suas representações na obra de Rubem Fonseca. Eu trabalhei especificamente com o abjeto, a representação do abjeto dentro da literatura. E isso, a violência é esse abjeto, aquilo que deve ser expurgado, aquilo que deve ser tratado como algo que não faz parte da sociedade, mas faz parte da sociedade. E o Rubem Fonseca fez isso com maestria. Ele era capaz de abrir a alma do ser humano, rasgar a sociedade e esfregar na cara da pessoa e falar: isso aqui é a sociedade da sua maneira mais vil, da sua maneira mais voraz, da sua maneira mais crua. A literatura dele é isso, é uma literatura crua, requintada. O fazer literário dele é fantástico. Ele se destacou como contista. Vamos citar algumas obras aqui. Coleira do Cão, Lúcia Macartney, Ela e Outras Mulheres, que é uma obra muito, muito boa. Você tem outro texto, né? O Feliz Ano Novo, você tem a coletânea Confrade dos Espadas, O Cobrador, são todas coletâneas de contos, coletâneas fantásticas, né? Já citei Amálgama, mas vou falar de novo. Você tem romances, como Agosto, você tem o Doente Molière, você tem o próprio romance José, você tem o Seminarista, tá? Cara, é muita coisa interessante que esse cara produziu. Rubem Fonseca era um cara avesso à exposição pública. Então você não o via como uma pessoa popular, apesar de ser alguém
extremamente conhecido e prestigiado dentro da literatura. Este vídeo aqui serve para duas coisas. Em primeiro lugar, serve para eu prestar essa homenagem a alguém que me acompanhou durante muito tempo nos meus estudos, que é o Rubem Fonseca, uma grande inspiração, ele é uma inspiração para mim como escritor, também como estudioso, e também para trazer mais informações para as pessoas a respeito do Rubem Fonseca. Quando vocês virem algum comentário sobre ele, compartilhem esse vídeo, para que pelo menos alguém apareça tentando fazer justiça à memória dessa pessoa que tanto contribuiu para o nome da literatura brasileira. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!